Psicodélicos em saúde mental. Tema polêmico, né? Porque são substâncias utilizadas há milhares de anos pelos seres humanos e agora passou, né, umas décadas atrás, por um processo de proibição. E agora, recentemente, nos últimos anos, tem se estudado essas substâncias para tratamentos de alguns problemas de saúde, principalmente problemas de saúde mental. Alguns estudos também começando a serem desenhados para avaliar essas substâncias do ponto de vista de doenças neurológicas, mas ainda bem engatinhando. Então hoje vou chamar aqui para bater um papo comigo a minha parceira de estudos lá no Instituto Faneros, né, que a gente se tornou brothers, a gente fez um retiro juntos, né, dentro do processo de formação e passamos algumas experiências interessantes juntos dentro dos trabalhos lá de estudos. Oi, Lu, tudo Oiê, bem? boa noite. Tudo bem? Chiquita. Bem, e aí? Tudo bem? Que prazer estar conversando com você hoje. Que Hum, legal. prazerzão. Conte um Legal. pouco, Lu, quem é a Luíse na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão, né? Acho que eu não sou ninguém na fila do pão, mas vamos lá. Eu tenho formação em psicologia e hoje eu atuo na clínica como psicóloga clínica. Faço parte também do grupo de estudos da comunidade Faneros e também da FOPAP, né? Que eu vi você falando um pouquinho aí, que é esse grupo mesmo de profissionais que estão buscando ser terapeutas psicodélicos, né? Mas a gente tem a formação teórica dentro da formação em pesquisa, né? Em psicoterapia assistida por psicodélicos. E fora dessa área clínica, eu sou ayahuasqueira, psiconauta. Eu acho importante dizer isso logo de início, assim, porque daí as pessoas vão entender que a gente vai falar dessa parte clínica, né, dos estudos, mas que eu tenho uma experiência também pessoal, né, que é relevante, acho importante, que eu tô falando do ponto de vista dos estudos, mas que eu também já vivi, já estive lá, né, nesse outro lado, que é das experiências psicodélicas, né, não só estudo e leio, não só entendo da literatura, como também sou psiconauta, também tenho as minhas próprias experiências e hoje na clínica também atendo pessoas que buscam, como psiconauta, integrarem experiências psicodélicas ou terem experiências espirituais dentro de rituais com psicodélicos. Então, a minha caminhada pessoal foi por aí, né? Entrei dentro desse universo por um grupo religioso. Hoje não faço mais parte e depois fui estudar. E aí me especializei, né, em neurociências do comportamento. E daí para falar um pouco mais sobre essa parte, né, de como o cérebro funciona sob o efeito de psicodélico, entender um pouco mais sobre isso. E nessa caminhada, né, quando eu cheguei na FOPAP do Instituto Faneros, te encontrei, então é um prazer estar aqui hoje, né, conversando com meu brother, meu parceiro, né, dupla de trabalho. E eu imagino que, assim como eu, né, todos, né, você, todos nós estamos ali esperando, aguardando a possibilidade de a gente atuar, né, na dupla desse trabalho, né, tão importante, que nos é tão caro muitas vezes, né, porque o universo psicodélico é uma bolha dentro da saúde mental e é uma ciência de fronteira, né? Então a gente tem que repetir, falar várias vezes a mesma coisa, né? Para que a gente possa trazer essa educação psicodélica mesmo para a ciência e conscientizar as pessoas do que é isso, né, dos riscos, dos benefícios. Então, estou bem feliz da gente poder conversar um papo cabeça, um papo sério, né, com responsabilidade sobre esse assunto que faz parte da minha vida, que eu amo e que eu estudo e que eu mergulho também. É isso. É muito bom. Eu acho interessante porque a gente se conecta, a gente se conectou pela questão dos estudos na FOPAP, e é interessante que a gente foi, né, no nosso grupo ali, na nossa turma, tem caminhos, histórias super interessantes, diferentes, mas eu vejo que é isso, eu vou por uma linha tradicional muito de estudos lá do Oriente,
E você tem um foco muito grande dos estudos aqui, dos povos originários daqui da América, né? Conta um Uhum. pouquinho, como que foi o seu processo? Como que você chegou nesse processo terapêutico, na substância, no chá? Como foi o seu caminho? É. Bom, eu comecei de uma forma bem difícil, vamos dizer assim. Acho que até por isso, por eu ter entrado por um lugar assim difícil, sem preparação, sem integração, que eu fui buscar, né? Quando eu conheci a ayahuasca, que foi a primeira, né, foi o chá, né, enteógeno, né, que eu conheço como uma medicina sagrada, mas a gente pode dizer que também é psicodélico. Eu não era psicóloga, porque eu tinha 15 anos. Então eu entrei bem novinha numa religião ayahuasqueira, né? Hoje, acho que né, as pessoas que estão aqui hoje já ouviram falar do Santo Daime, que é bastante difundido, né? É uma das religiões ayahuasqueiras do Brasil. E eu entrei sem saber nada, né? Eu nem deveria ter entrado porque eu tinha 15 anos e não tinha autorização dos meus pais para estar lá, né? Depois de tudo que aconteceu, muitas coisas mudaram, né? Hoje eu acho que as casas têm muito mais responsabilidade, cuidado com quem chega, mas na época ninguém nunca tinha ouvido falar, né? 2006 para 2007, poucas pessoas, né, tinham ouvido falar e eu cheguei assim de uma forma meio de paraquedas ali, sem entender o que eu ia fazer, sem preparação nenhuma, e eu conheci, né, o chá, tomei e foi super difícil. As experiências eu posso contar em algum outro momento, assim, detalhes. Eu já contei também em algumas lives aqui do Instagram, enfim. Mas, de fato, assim, o processo todo de autoconhecimento através do Santo Daime, da Ayahuasca, transformou a minha vida, mudou a minha vida, né? E eu vivi um luto muito profundo, uma perda de uma figura paterna importante na minha vida, de cuidado, né, de vínculo. E esse luto estava bem problemático. Então, acho que foi assim, a transformação, né, que eu vivi, que fez com que eu quisesse entender um pouco mais sobre como como os psicodélicos podem ajudar as pessoas de fato. Por mais que seja difícil, né, você vê várias sombras ali e mergulha, né, naquele pântano que a gente bem pode falar depois, né, dos nossos pântanos ali, que a gente continua mergulhando, né, que a gente conhece. Mas de cara a gente não quer, né, conhecer e ver e ir para aquele lugar que é difícil. E eu entrei ali nessa religião, pratiquei, eu me fardei, né, que é assim quando você assume um compromisso com a religião, fiquei alguns anos praticando ali. É uma religião de base cristã, né, que tem uma mistura de espiritismo com a caboclagem, com os seres, né, da floresta, os encantados, os caboclos, também um pouco dos orixás. É uma religião ecumênica, né? Mas por questões de crença mesmo, eu saí, não sou mais daimista, mas continuo ayahuasqueira, né? E nesses percursos eu conheci várias vertentes de estudos dentro dessa ritualística do uso do chá, né? E aí, mais recentemente, eu vim praticando com povos originários, algumas etnias. Aí, esse ano, no começo do ano, eu fui para a Amazônia Acreana, para uma aldeia, me aproximei mais ainda, e aí tenho um contato mais próximo com pessoas queridas, né, que se tornaram amigos, irmãos, assim, que eu tenho aprendido muito, né, trocado muito, e então, assim, foi mais ou menos por aí, assim, né, esses 17 anos dá para contar em 17 minutos, mas foi mais ou menos por aí. Eu estava na religião, saí da religião, continuei a asqueira, nesse meio tempo fui fazer psicologia, fui tentar entender também essa parte mais cabeção, né, científica, o que acontece que a gente se transforma, o que acontece no nosso cérebro, o que acontece no nosso corpo, no nosso intelecto, e aí fui entender tudo isso, e aí passou assim a não só fazer parte da minha vida pessoal, mas também da minha vida profissional, né? Falar sobre isso nas redes, quando ninguém queria falar, porque aqui no filme, psicodélico é coisa para doidão, você fica louco, você vai e não volta. Então essas histórias, esses mitos, né? Esses medos, esse pavor, esse pânico moral que existe ainda muito na internet, em algumas bolhas, eu comecei a me meter a falar sobre isso, e eu fico muito feliz que hoje tem várias pessoas também, né, que já tem uma caminhada às vezes maior que a minha, que também está falando sobre isso, falando sobre ciência, trazendo estudos científicos, né, comprovando realmente benefícios. A gente ainda encontra muita resistência, mas
Tem muita gente falando das suas experiências também, saindo do armário, que eu acho ótimo, porque a gente vê que não é coisa só para doidão, não é droga que você vai deixar sua família, perder seus vínculos. Muito pelo contrário, o que aconteceu comigo e que acontece com muitas pessoas é que você consegue se vincular melhor, entender quais são os vínculos importantes para você. Enfim, eu precisei disso para sair desse luto que eu tava. E foi isso, assim, mais ou menos o início até hoje, né? Assim, tenho estudado e eu acho que eu sou, assim, não sei nada, assim, tô bem, continuo estudando, né? Continuo na fila ainda um pouquinho mais, cada dia um pouquinho mais. E você? Vai falar pro pessoal também um pouquinho da sua experiência? Como como é que da sua, não sei, a minha é mais com ayahuasca, percorri outros caminhos também, mas é muito mais voltada para ayahuasca mesmo, nesse lugar mais ritualístico. E... Mas tem outros psicodélicos também importantes aí na nossa caminhada, né? Quando a gente também fala de tratamento e tal, e a gente vê que tem algumas coisas que são mais específicas, ou que, quando a gente fala dos estudos, funcionam muito bem para determinados transtornos mentais, então, enfim. Eu acho que a gente teve um começo semelhante, assim, com 15 anos. Acho que foi mais ou menos a idade também que eu comecei a movimentar bastante por uma busca espiritual, né? Eu comecei frequentando espiritismo, umbanda, comecei a estudar ocultismo, entrei na faculdade de medicina, né, no segundo ano da faculdade já comecei a estudar medicina tradicional chinesa e entrei nas meditações e sempre achando também essa questão da mente, espírito, como essas coisas podem se correlacionar e como que a ciência um dia ia entrar em contato, né, com esse tipo de experiência. E aí eu fui, né, estudando principalmente práticas meditativas, vendo a alteração de estado da consciência através da meditação, como que a meditação poderia ajudar na saúde mental. E aí o que que acontece? Quando eu estava me formando, né, eu passei, tipo, terminei a faculdade, fiz a prova de residência, e aí não tinha o CRM ainda, então fiquei meio que num limbo ali. Daí eu falei, bom, então acho que eu tô de férias. E aí terminei tudo que eu precisava fazer em São Paulo, fui passar uns tempos na Chapada dos Veadeiros com um amigo. E aí lá a gente chegou e começou a conhecer a galera, a comunidade. E a gente ia na cachoeira de manhã, à tarde a gente acabava ajudando as pessoas em trabalhos lá da comunidade mesmo, parte de construção e tal. E um dia a gente foi chamado para ajudar a galera a fazer um mutirão num terreno ali. A gente começou a fazer, né, ajudar na construção e assim, um lugar com umas bandeirinhas assim de festa junina, com umas, né, umas fotos de algumas pessoas. Aí a gente ajudando lá no processo, o dono do espaço chegou e falou assim: "Ah, vocês sabem o que vocês estão ajudando a construir?" Eu e meu amigo, a gente se olhou assim e falou: "Ah, não. Então, isso aqui vai ser uma igreja do Santo Daime." Falei: "Nossa, é mesmo? Aquele chá? Tipo, aquele chá que eu ouvi falar já?" Aí, então. Como vocês estão ajudando a construir, vocês estão convidados a experimentar. Eu falei: "Nossa." Então as pessoas falam, né? Ah, porque tem que aparecer. Eu não vou atrás, tem que surgir, tem que ter, né, um processo. Eu falei, cara, tipo, caiu na minha frente assim o negócio. Eu falei, nossa, se não for agora, então vamos nessa. E aí foi uma experiência muito transformadora, muito intensa, mas como você também falou, assim, sem preparação, sem integração, sem suporte nenhum durante o processo. Então, eu acho que eu consegui atravessar muito bem, porque eu tinha essa prática meditativa, né, muito consolidada já, pelo menos há uns 7 anos eu já meditava, mas foi uma experiência bem difícil, né? Tanto que pro meu amigo que estava junto, eu acho que ele nunca usou mais nenhum outro psicodélico em parte ritualística, para ele foi uma situação difícil. E eu falei, nossa, tanto que eu passei assim uns 2 anos sem usar de novo, só maturando todo o processo que aconteceu lá comigo. E hoje eu vejo, né, nos nossos estudos, nossa, como é importante, né, ter todo um processo preparatório, ter um ambiente que seja,
né, seguro e confortável e amigável, né, para você fazer o uso dessa substância. Como é importante você, depois dessa experiência, levar isso, né, para uma terapia, para uma pessoa que sabe fazer, né, a condução desse tipo de experiência no pós, né, para te ajudar a integrar toda a experiência e realmente fazer com que a experiência seja terapêutica, porque a gente vê na parte, acho que integrativa geral, né, tipo, desde a acupuntura, a Ayurveda, né, a parte de fitoterapia, até cannabis medicinal, a galera procura meio que um milagre, assim, né? Então fala, nossa, porque olha, os estudos estão mostrando que é promissor, então, nossa, deve ser incrível, mas perto do que a gente tem estudado e a nossa experiência, né, nos grupos ali de discussão, na formação toda, cara, não tem essa. E eu vejo que, assim como no Ayurveda, na medicina chinesa, que exige um estilo de vida, né, de mudança de alimentação, mudança de, né, prática de atividade física, isso e aquilo. Cara, no estudo dos psicodélicos é a mesma coisa. Você tem, é um processo, é uma jornada terapêutica, né? Então é muito difícil uma pessoa chegar e falar, ir num lugar, fazer uso da substância, passar ali 6, 8 horas, né, com atividade cerebral ali, com receptores de serotonina, recebendo serotonina pra caramba e gerando, né, toda essa neuroplasticidade, né, aumento de conexões entre neurônios e principalmente entre áreas cerebrais que muitas vezes não se conversam, esses efeitos que a gente vê de entropia cerebral, então a alteração da frequência de ondas cerebrais, principalmente, né, em algumas áreas, como a Default Mode Network, que é essa área do neuroticismo, que geralmente está muito estimulada em pessoas depressivas, e como ocorre realmente esse processo de desconstrução. Mas isso na bioquímica, na parte neuroquímica é muito interessante, mas, nossa, na parte psicológica é muito importante também todo esse suporte, toda essa organização dos conteúdos que surgem, né? Então, e não é de hoje, né? Acho que dentro de toda a história, várias tradições, os xamãs têm muito desse contato, né? Dessa experiência. A gente vê desde livros como do Carlos Castanheda, a gente vê, por exemplo, eu estou lendo um livro agora sobre os agores, então eles usam, né, essas substâncias, e assim, como é importante estar dentro de uma pessoa sempre acompanhando ali o processo, né? Então, e hoje é a mesma coisa. A indústria farmacêutica muitas vezes querendo criar uma substância que tem uma ação semelhante, mas sem os efeitos, né, psicodélicos. E aí a gente fala assim, mas o negócio é neurológico, é psicológico, é espiritual. E aí a gente vai apagar uma boa parte desses efeitos e ficar só com a parte neuroquímica, mas será que vai funcionar esse negócio, né? Conta um pouquinho, como que tem sido o seu trabalho assim de atender alguns pacientes para fazer a integração, como que tem sido o seu dia a dia e atender e receber essas pessoas? Uhum. Tem sido muito rico, né? Assim, eu tenho aprendido muito, não só nos estudos fora do consultório, mas também com esses relatos, né? E dentro do que você falou, né? Você falou um pouco de quais são os mecanismos, né? Que a neurociência hoje traz, né? E diz, olha, isso aqui o benefício terapêutico está porque existe isso, esse processo de neuroplasticidade, diminuição desses pensamentos ruminantes aí, da Default Mode Network, e, enfim, encontramos aqui onde que o ego está mais ativado, e aí a gente desativa isso, enfim, tem várias explicações, né? Mas quando você vai na clínica, eu costumo dizer, a pessoa faz uma experiência, seja com a ayahuasca ou com outros psicodélicos de uma maneira mais autônoma, e aí tem todo esse boom, né? Ela acessa, tem muitas informações, ela pode ver coisas, né? Que são os efeitos subjetivos dos psicodélicos, né? Os psicodélicos clássicos, que é o que, né, mais eu estudo e mais me chama atenção, os que eu amo, posso dizer assim, né? Como tem alguns que amam as anfetaminas e outras, eu amo os psicodélicos clássicos.
E aí ela tem toda aquela experiência clássica, né, de efeitos visuais e sensoriais, né, sinestesia e muitas vezes autobiográficos. Só que aí é isso, você tem esse boom, o seu cérebro se hiperconecta com várias áreas que não conectavam antes, você abre novos caminhos, ali tem sites incríveis, e a experiência passa, a experiência de pico, depois de algumas horas ela passa. E aí, o que você faz com isso? Eu costumo dizer, então você abriu um caminho, uma trilha, né, na Amazônia, você abriu uma trilhazinha, mas para você passar de novo ali, para aquilo de fato ser um caminho pavimentado, para você poder conhecer aquele caminho, aquela estrada, você não vai poder passar uma vez só e mudou tudo. Você vai ter que passar várias vezes, vai ter que cortar ali e entrar e pavimentar a sua estrada e fazer o seu caminho, porque não é uma experiência, não é a substância, né? Como você está dizendo que os psicoplastógenos, substâncias que não têm efeitos psicodélicos, não é só a parte neuroquímica e a substância que vai fazer o milagre, porque não existe milagre, mas é o que você faz depois da sua experiência de pico. Né? Se você de fato se integra à sua comunidade, se você consegue rever os seus vínculos, os seus laços, o seu padrão de relacionamento com as pessoas, a forma que você cuida de você mesma. Então eu vejo que na terapia é muito rico por isso, porque as pessoas começam a de fato perceber aquilo que é importante para elas e aos poucos limpar, né? Sair daquela água turva, daquela água suja, às vezes que estava navegando, e fazendo melhores escolhas. E às vezes junto com os psicodélicos, às vezes fazendo outras experiências psicodélicas, e escolhendo, e ficando mais atento, e ficando mais sagaz, né? E tendo uma saúde mental realmente melhorada, uma performance no trabalho, uma performance na vida, nas atividades físicas, no que come, nas escolhas mesmo, pequenas escolhas do dia a dia, que quando você tá ali, só tem um tipo de pensamento, fica aquele looping de pensamento negativo, ruminante, você não consegue ver outras possibilidades, né? Fica em sofrimento, aí vem depressão, ideações, suicidas, coisas ruins. E os psicodélicos trazem essa possibilidade de você expandir, né? Que a gente fala expandir a consciência e encontrar outros caminhos, novos caminhos. Mas não adianta também ficar só tomando psicodélico, bebendo ayahuasca, coisas assim, e não fazer esse trabalho de integração, que pode ser numa terapia, pode ser na sua própria meditação diária, na leitura, escrevendo, integrando no corpo, tirando tempos para você fazer alguma atividade que, enfim, integrar é juntar, né? É você juntar essas ideias, juntar esses insights com aquilo que você está vivendo e conseguir, de fato, fazer uma mudança. Porque se você ficar tem gente que fala, eu tomo psicodélico há 20 anos, eu tomo ayahuasca há 30 anos, mas tá com uma saúde física ou mental muito prejudicada. Então, assim, qual que é o benefício que, de fato, os psicodélicos estão trazendo na vida dessa pessoa? Né? Então, assim, acho um desperdício quando a pessoa faz uma experiência e não de fato, não muda nada na vida. Né? Como você falou, eu fiz né, o ritual lá com a ayahuasca e fiquei um tempão para fazer outro, porque você foi buscar rever na sua vida aquilo que você percebeu nessa transformação que precisava ser feito. E não é de uma hora para outra. Né? A experiência é muito incrível, muitas vezes a gente né, vê muitas coisas e se sente capaz mesmo, porque tem aquela qualidade que a gente chama de qualidade noética da experiência, que aquilo é muito real. Né? A gente está vivendo na pele, é muito real e está acontecendo. A gente tem certeza que a gente é capaz de fazer. Quando passa o efeito da substância, ou acaba o ritual, ou aquela experiência de pico, onde aquele boom de serotonina, dopamina, aquilo tudo vai diminuindo com o passar do tempo, né? Da experiência aguda, você vai voltando para sua rotina, que a gente entende, né? A gente tem uma matrix, a gente vive numa matrix, num padrão, e aí às vezes as coisas não se encaixam, mas peraí, como que funciona? O que é que eu vou fazer com isso? Então, às vezes, se você não tiver uma preparação e não conseguir integrar, pode ser ruim até, né? Você beber muito ayahuasca, você fazer experiência com psicodélico, à torta à direita, sem ter um objetivo, sem entender o que aconteceu na sua experiência anterior, pode ser ruim, você pode entrar em sofrimento, pode ser retraumatizante, porque você não está, de fato, utilizando aquilo para algum benefício. Ou né, para um despertar, né, quando você vai fazer com objetivo espiritual, um despertar espiritual. Às vezes as pessoas entram numa ego trip mesmo, né?
sei lá, pessoas que são mais narcisistas, que têm algumas tendências, assim, às vezes até patológicas mesmo, vão achar que eles são reencarnação de Jesus, de Krishna, de Buda. Não... Tudo bem, podem existir pessoas que são, de fato, mais iluminadas, mas assim, eu acho difícil uma pessoa iluminada se auto-intitular iluminada. E isso acontece quando a gente não tem essa integração, né? Não tem essa troca. Então, no consultório, eu tenho visto que as pessoas buscam para isso, para conseguir se entender essa experiência e vão com calma e dão tempo. E eu tenho a felicidade, assim, de dizer que é muito benéfico, assim. Eu vejo que, de fato, as pessoas chegam de um jeito, né, no processo de integração, no processo de psicoterapia, e quando tem a alta, estão de outro jeito e, de fato, né, com a vida transformada de uma forma mais sólida, né, perene, que ela pode mensurar o que foi que mudou, como ela era, e ela está num lugar melhor. Então, para mim tem sido na prática, né, assim, conseguir ver o que aconteceu com a minha vida também, de certa forma, né? E eu fui buscar estudar justamente por isso, porque quando eu conheci lá com 15 anos, depois entrei na faculdade, eu falei, poxa, mas como assim ninguém tá falando disso? Como assim isso não tá nos consultórios? Como assim? Né? É uma medicina, isso é muito bom para as pessoas, pode ajudar muito. E eu ia falar na faculdade, eu ia falar com outras pessoas, né, da área da medicina, e falavam, não, isso é viciante, não pode, né? Você não pode dar bobeira. Se uma vez você entrar numa dessas, você pode ficar viciado. E não tinha realmente uma troca. O discurso era totalmente proibicionista, Uhum. então muito difícil de aprofundar, né? Então eu estou bem feliz com essa oportunidade de fazer esse trabalho, né? Claro que com muito estudo, com auxílio também desse aprofundamento da FOPAP, de conseguir ter bagagem para poder acolher essas pessoas, né? Não só bagagem pessoal, mas bagagem teórica, e ver na prática que isso funciona. E eu espero, de fato, que em breve, né, não sei quando, mas que a gente consiga estar com as pessoas dentro da experiência, né? Que é algo que as pessoas buscam muito, né? Continuam buscando, e eu, né, não faço isso no consultório, né? Hoje eu tenho auxiliado, tenho participado, organizado vivências com os povos originários, né? Com a ayahuasca, num outro contexto, né? Que não é o contexto da clínica, contexto ritualístico, mas a gente não pode oferecer, né, sessões psicodélicas, né, com terapia. Então, e assim, a gente não pode, né? Você é médico, tem o seu CRM, eu tenho o meu CRP, mas assim, tem muitas pessoas que estão oferecendo, né? Então, se a gente fala, estão no underground, estão correndo um risco, mas existe uma demanda, existe, assim como na história da cannabis, né, que também é proibida, e aí começou, né, a história da cannabis medicinal, e as pessoas utilizando e vendo o benefício, principalmente para crianças que tinham inúmeras convulsões diárias. A gente vê que as pessoas, os relatos estão, né, são muitos relatos, eu sou um relato, né, mas e a gente não tem uma regulamentação, então também não dá para falar mal dessas pessoas que estão fazendo esse trabalho no underground, porque elas estão aí suprindo a necessidade de não só um mercado, vamos dizer assim, né? Não gosto de falar essa palavra, às vezes fica meio selvagem, né? Capitalismo selvagem. Não é. Mas é uma demanda que existe da saúde mental, das pessoas que estão buscando para despertar espiritual, para autoconhecimento, e que não é regulado. E aí a minha preocupação é, quando for regulado, será que a gente vai conseguir ter um acesso amplo, né? Ou assim, só uma clínica com inúmeras possibilidades e estrutura vai conseguir? Hoje as pessoas estão fazendo esses rituais nas suas casas, né? E aí buscam no consultório para trocar e para integrar sobre isso. Então acho que uma regulamentação cairia muito bem, né? Para a gente poder entender e também diminuir os riscos porque é isso, né? São substâncias que em algum grau também tem um risco. Obviamente que não esse risco que as pessoas dizem por aí, né? Um risco muito menor que o álcool, muito menor que outras substâncias que causam, de fato, danos, né? Os psicodélicos clássicos são bastante seguros, né? Quero também frisar aqui, mas são substâncias psicoativas, são substâncias que vão interagir, né, com você, e dependendo da forma como você tiver, né, tiver fazendo algum outro uso de outra substância ou tiver uma forma específica na sua vida, isso pode ter um risco, sim, é um risco às vezes baixo, mas
dependendo também de quem você é, do seu histórico, existe um risco. Então a gente também tem que falar sobre isso. E se não tem uma regulamentação e as pessoas não falam porque é um tabu, esses riscos também às vezes ficam menosprezados. E aí, quando acontece um problema, aí é o que aparece na mídia, né? Pelo menos no passado era assim, né? Alguns anos atrás era só o que aparecia, os problemas, e não os benefícios. Então, acho que a gente tem que falar dos benefícios e dos riscos sem pânico moral e sem alarmar, né? Sim. E o que é mais interessante, né? Os estudos têm mostrado que são substâncias muito seguras. A gente sabe porque são há milênios se usam essas substâncias, né? De forma ritualística, diferente do álcool, que sempre deu problema. Então, por exemplo, nos textos de Ayurveda tem capítulos sobre alcoolismo. E não tem parte sobre uso inadequado de psicodélicos, né? Então, isso é muito interessante. Se a gente for ver os Shaivas, né, devotos de Shiva, que usam, por exemplo, a cannabis para práticas meditativas, assim, na Índia você vê eles fumando na rua e fazendo práticas meditativas, né? Os tantristas usando substâncias, né, como a datura, né, que é a trombeteira, para fazer práticas respiratórias, para fazer pranayamas. Então, assim, já é algo milenar utilizado, né, dentro de práticas para realmente, até o nome, psicodélicos, né, psico, alma ou mente, déliums, revelar, é realmente substâncias que ajudam muito e potencializam muito o efeito do processo de autoconhecimento, né? No Yoga Sutra de Patanjali, que é um dos textos clássicos do yoga mais importantes, ele deixa muito claro que o yoga é um caminho, mas o uso, né, de aushadhi, que são medicações, o uso de plantas, de substâncias, é um caminho de desenvolvimento espiritual também. Eles falam que a prática do yoga é a prática mais serena, mais longe, assim, mais horizontalizada para você ir tendo um desenvolvimento mais lento e construtivo, mas eles não negam o uso das substâncias, né, para você potencializar e acelerar esse processo. E acho que assim como um carro que você consegue acelerar muito bem, ele é o que você mais tem que ter cuidado, né? Uhum. Então, por isso que são práticas que muitas vezes são você encontra preconceitos até na própria Índia, até na própria. Você vai em alguns estúdios de yoga e vai conversar com o professor de yoga sobre o uso dessas substâncias, eles vão falar que é inadequado, vão falar que são substâncias que entorpecem a mente. E você fala assim, se os antepassados dessa arte, desse processo aqui, usavam, quem que é você para falar mal desse negócio, cara? Então, assim, a gente vê como tem questões culturais que distorcem mesmo o uso dessas substâncias, mas é isso, porque elas às vezes realmente exigem uma, uma habilidade de quem está servindo isso para os alunos, né, para conseguir conduzir adequadamente a experiência, porque pode ser que seja muito turbulenta, muito intensa. E acho que é isso que também, dentro dos consultórios e dentro do processo de legalização, está sendo muito discutido, né? A gente tem aí, por exemplo, o MDMA para ser legalizado nos próximos meses, talvez, ali nos Estados Unidos, e a gente vai, né, provavelmente o Brasil, né, a Anvisa segue modelos muito parecidos, terapêuticos, dentro né, do que o FDA faz. Então, é bem possível que a gente comece a ir para esse caminho, né, do uso terapêutico dessas substâncias num formato ali, no consultório, com um ambiente adequado, com uma luz adequada, com música, com toda uma estrutura para que o paciente tenha uma experiência muito positiva e muito bem acompanhado e muito conectado ali com o terapeuta para que o processo de realmente de reorganizar não só neurobiologicamente, mas assim, você conseguir sustentar isso emocionalmente, porque uma pessoa, né, que tem processos depressivos, que são um dos estudos, por exemplo, que tem se usado mais a psilocibina, né, o cogumelo mágico, são pessoas que geralmente têm esse pensamento muito catastrófico, tem
uma rigidez no fluxo de pensamento e num mecanismo até de crença mesmo, de que tudo é muito difícil, é muito doloroso, tem uma tendência a dar tudo errado. O uso do psicodélico ele vai tender a desorganizar essa construção, essa área cerebral. E aí o acompanhamento terapêutico é muitas vezes ajudar a pessoa a se reconectar com essa experiência e falar assim, poxa, você viu como você era e como você teve, o que você teve durante a experiência psicodélica? Como que a gente pode sustentar isso para que você, né, passe com os dias, os meses e ao longo da sua vida você consiga sustentar essa qualidade de vida, de fluxo de pensamento, para você sustentar essa experiência positiva que você teve, né, durante a experiência psicodélica. E, né, os estudos também mostram a importância, tem alguns estudos que mostram a relação direta entre experiência mística e efeitos positivos, né? Por exemplo, no tratamento de depressão e tudo mais. Então, como o aspecto espiritual é muito importante também, né, dentro dessa prática. Então, para as pessoas que buscam, né, vão buscar contato com essas substâncias, como é interessante muitas vezes ser num lugar que vai de acordo com as crenças dela, porque muitas vezes é isso que vai despertar, é isso que você vai conseguir realmente fazer como se fosse uma comunhão mesmo, um tipo de experiência que é a experiência, né, de mística, de dissolução do ego e se sentir conectado com algo maior, que dentro do yoga é muito conhecido como uma experiência de moksha, né, que é a hora que dissolve, né, a experiência de ego mesmo também, e você se conecta com um todo, que eles chamam de Brahman, né? Então, acho que é muito interessante como a ciência e a tradição, elas vão se conectando, vão falando caminhos muito semelhantes, e é isso, né? Eu acho que para a gente passar para as pessoas a potência, a importância dessas substâncias, mas também o grande cuidado que deve existir, né? Porque assim como tem uma potência muito grande de movimentar a mente, a atividade cerebral, é muito importante um acompanhamento para que essa intensidade de processo traga benefícios e esse benefício seja sustentado, né? Não fazer como você falou, as pessoas que vão tomando e usam quase como uma esquiva experiencial, né? A pessoa usa para fugir dos problemas dela, para ter uma experiência ali mística, espiritual, mas assim, no dia a dia não consegue mudar os fatores que realmente ela precisa mudar para a vida dela, né, se tornar mais feliz, com menos sofrimento e tudo mais, né? Uhum. Aí, de fato, nesse tipo de uso, né, de busca, pode ser aquilo que as pessoas às vezes dizem, né, de um entorpecimento, a pessoa está se entorpecendo, né? Então, assim, a substância, a gente costuma dizer é neutra, né? Vai de como você utiliza, qual o uso que você faz dela, né? É uma ferramenta que a gente tem aí. A gente tem que saber usar, né? Então, e essa questão do. Acho que é interessante a gente colocar também que existem esses contextos, né, diferentes. Então, cada contexto vai ter a sua forma, a sua ritualística, a sua maneira de se fazer, e que não existe o certo e errado no sentido de eu tomo na igreja e você toma na sua casa, você é ruim porque você não tem como o sagrado e eu sou, beleza, eu tô certa porque eu tenho como sagrado. Ou o contrário, né? O sagrado não existe, a experiência mística é tudo da sua cabeça, isso não existe, e cada um faz o que quiser. Acho que as pessoas precisam respeitar que existem contextos diferentes, tradições que utilizam, né, por exemplo, a ayahuasca, ou até os cogumelos e outros psicodélicos de maneira ritual há milhares de anos, né? E a gente tem registros disso, não é uma coisa que eu tô falando só repetindo, mas a gente vai pesquisar, existem registros disso em cavernas, em pedras, em escavações, né? Então, assim, a gente também tem que respeitar esses contextos, entender que a gente está falando aqui muito da nossa experiência né, de estudos, de clínica, mas tem o contexto ritualístico indígena que a preparação deles é outra, né? Essa matrix que eles vivem, né? O setting deles é outro, então vai exigir outras coisas da gente, dos nauás, né? Dos brancos, se a gente quiser
entrar nesse universo para consagrar com eles, para tomar, beber com eles ayahuasca. Se você está falando de um contexto da clínica, né, aí tem um outro tipo de introdução, né? Você vai fazer um uso numa pesquisa, por exemplo. Então, acho que é legal as pessoas irem entendendo aos poucos, né? Porque é muita informação que não dá para passar numa live, mas que existem vários contextos. Aqui a gente está falando de. A gente está mesclando um pouco, mas quando a gente vai entender os contextos, eles têm diferença sim de como é usado, de como é feito, e que, por exemplo, num estudo você passa por toda uma triagem, porque, por exemplo, você pode ser que um psicodélico seja bom para você na parte terapêutica, mas que naquele estudo não está, você não pode ser aceito nesse estudo porque você não tem aquele tipo de transtorno mental que eles estão buscando compreender e tratar com esse psicodélico. Ou nesse momento da sua vida, você está fazendo um tratamento usando tal medicação que não dá para você parar de tomar para fazer o uso desse psicodélico. Ou você, como eu, está gestante. Né? Então, assim, eu estou 6 meses de gestação. Você já está excluída dos estudos. Né? Você pode estar realmente elegível em outros quesitos, mas são grupos de risco, vamos dizer assim, que são excluídos na maioria dos estudos. Então, para o estudo, não é qualquer pessoa que vai poder acessar, tem toda uma triagem. Já no outro contexto, talvez tenha menos rigidez. Se você vai fazer um uso como psiconauta, você vai criar o seu próprio setting, a sua própria redoma de cuidado, de trabalho, com um trip sitter, com informações, você vai fazer, aí é um outro contexto, né? Então, assim, qual é o cuidado que tem que ter em cada um desses contextos, né? Então, acho que a gente falar dessas preparações, desses settings também, que tem muita diferença, é importante falar que existem, obviamente, psicodélicos, né, como os psicodélicos clássicos, né, que são serotoninérgicos, que ativam, né, esse sistema serotoninérgico do nosso corpo. Eles são aqueles que nos estudos têm menor risco, né, toxicológico, por exemplo, e de interações com outras substâncias. Mas, como você citou, né, tem o MDMA que está aí para ser aprovado, porque tem muita pesquisa, né, muita gente que já participou de pesquisa, principalmente com o TEPT, né, o transtorno do estresse pós-traumático, que é para o qual ele foi estudado, mas obviamente que uma pessoa que talvez tenha um outro transtorno mental, que sofra de outra coisa, faça o uso, né, numa outra pesquisa, talvez também se beneficie, ou no consultório se beneficie. Então, a gente entende que tem outro nível de risco, né? Desses outros psicodélicos, no caso, o MDMA, né? A gente chama de empatógeno, que gera um outro tipo de efeito, né, no corpo e uma grande empatia, né? Ele não é um psicodélico clássico, mas também tem um benefício e tem efeitos parecidos, né? Até eu quero deixar registrado aqui quem estiver curtindo a live e quiser entender um pouco mais do MDMA, que é um caso à parte, né? Que não dá pra gente falar de tudo nem com detalhes, eu acho que é legal a gente indicar aquele documentário Trip of Compassion. Né? Trip of Compassion, ele é um documentário que mostra um dos maiores estudos que, né, foi realizado no mundo, né, da MAPS, a MAPS, né, a associação que iniciou esse trabalho com Rick Dublin nos Estados Unidos, que é um pioneiro nessa área de estudos com psicodélicos, e ele mostra como é feito esse acompanhamento na clínica, né? Então, mostra os veteranos de guerra que né, que tiveram esse diagnóstico de TEPT e passaram por essas pesquisas. Então, é muito lindo, assim, dá para você entender melhor como funciona o tratamento com o MDMA, qual é o apoio que é feito, qual é essa triagem que eu tô falando, né? E como que funciona depois, o que acontece depois. Enfim, é um documentário que está disponível, acho que por $5. Não está aberto, mas vale muito a pena quem quiser entender um pouco mais desse tipo de tratamento. E outros dois que eu vou deixar registrado aqui indicado, que talvez vocês já tenham assistido, é aquele Fantastic Fungi, né, o Fungos Fantásticos, né, que está na Netflix, para entender um pouco sobre os fungos, e o episódio que fala sobre fungos do Como Mudar Sua Mente, que é uma série, né, de 4 episódios. Assistam os 4, né? Tá na Netflix também disponível. E o terceiro, vai de bônus, um outro muito interessante, que esse fala mais sobre o estudo mesmo que foi feito com psilocibina, se não me engano, para quem estava sofrendo de ansiedade existencial, chama A New Understanding.
Science of Psilocybin. Esse é muito bom, né, para quem quer entender desses estudos que a gente está citando aqui, com um pouco mais de profundidade, depois quiser ler o paper também, né? Mas é legal que o audiovisual dá pra gente muita informação, né? Um gostinho de quero mais, no que quiser aprofundar os estudos. Acho que esses 3 documentários sobre psilocibina, os estudos com psilocibina e esse Trip of Compassion de MDMA são muito bons para quem está querendo entender melhor, né? E quer depois a live entender mais. Muito bom, muito bom. Ah, eu acho que falando bastante, né, Lu? Jogamos É ali. assunto que não acaba, daria para continuar por horas, né? Muito bom conversar com você, mas acho que para pincelar um pouquinho para o pessoal, espero que tenham curtido. Eu curti o papo. Sim. E acho que só para complementar, com relação a um livro também, para quem já está nesses estudos, um livro que chama O Caminho do Psiconauta, né, do Stanislav Grof, que é muito interessante, pega desde a parte histórica, também trabalhos, as tradições, neurofisiologia e as experiências mesmo. O Grof, que foi um dos psiquiatras que mais estudou, né, principalmente o LSD, em consultório mesmo, e os efeitos terapêuticos. Então, acho que é muito bacana. Muito bom. E é isso, né, Lu? Obrigadão pelo papo. Obrigada. Eu que Valeu agradeço. demais. E Vamos que ter que marcar logo. outro para responder as perguntas da galera, que eu vi que tinha umas perguntas que foram rolando, né? Na Sim, próxima a gente faz listinha de perguntas. não. E que logo a gente possa estar no consultório juntinhos, atendendo pacientinhos. Torcendo aqui, as velhinhas. Tá bom? Bom, E aí, obrigada. galera, quem curtiu, compartilhe, salve, comente, porque aí vocês ajudam a essa live, esse monte de informação chegar a mais pessoas, né? Tá bom? Valeu, Obrigada, gente. gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Beijão. Beijo.